de Juízes, capítulo 16, versículo 28, sentado mesmo, diz assim: que Deus abençoe o pastor Marco Marques, dirigiu 2 horas para estar aqui, que Deus abençoe, amém? Que Deus continue lhe abençoando. 16, 28, que diz assim: então Sansão chamou ao Senhor e disse, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita numa e com a sua esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se conforme a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que matara na vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, ou Manoé, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Meus amados irmãos, o texto que eu acabo de ler, a história de Sansão está escrita nos capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes, esses 4 capítulos. Eu leio um texto, mas eu vou pincelar algumas partes da história de Sansão, porque seria impossível em 30 minutos trazer uma mensagem sobre toda a história de Sansão. Esse personagem da Bíblia que hoje, lendo a Bíblia, essa história ardeu no meu coração em falar sobre essa palavra. Um personagem que mexe com o imaginário infantil. Lembro-me quando criança, na escola dominical, e a imagem que vinha à minha mente era Sansão. E se alguém perguntasse para mim aos 6 anos de idade, qual personagem da Bíblia você gostaria de ser, eu não tinha dúvida que era Sansão. Porque no imaginário infantil, Sansão era um valente, um forte, um herói, admirado por todos, e de fato. Mas quando nós lemos a história de Sansão, nós percebemos que, apesar de todos os feitos físicos, apesar da sua força e valentia, ele era um homem débil, fraco e fragilizado espiritualmente falando. A força física de Sansão, que nós imaginamos de Sansão, não representa o que ele era de fato espiritualmente. Deus chama Sansão não para honrar Sansão, não para fazer Sansão ficar famoso ou porque ele precisava de um ícone ou herói Israel. O livro de Juízes, no capítulo 13, começa com Deus tendo um problema. O problema de Deus era que os filisteus estavam subjugando o povo de Israel. Então Deus levanta Sansão, Deus vai ao encontro da sua mãe, fala com a sua mãe, uma mulher que era estéril. Então Deus resolve gerar de uma mulher estéril um filho, que não era um filho, era um projeto, que não era um filho apenas, era uma resposta, que não era um filho apenas, mas era uma solução para um problema que Deus tinha. E qual era o problema que Deus tinha? O povo estava sendo subjugado. Então toda vez que Deus levanta alguém, Ele levanta para resolver um problema. Deus levanta alguém por um projeto, por uma causa. E nós temos que ter esse entendimento, porque Deus não me chamou para ser pastor para me honrar. Deus não me chamou para ser pastor para me ser famoso. Deus me chamou para ser pastor porque tinha um problema a ser resolvido. E Ele olhou em mim e me viu como um projeto para aquele trabalho específico. Então Deus nos levanta para um propósito, para um projeto. Ah, pastor, mas eu não estou sendo honrado. Mas não é para você ser honrado, é para você fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Só que Deus tinha um problema. Quando Sansão cresce,
Deus passa a ter 2 problemas. Ué, pastor, mas Sansão não era a solução para o problema? Era, mas ele passou a ser um problema. Sansão era a solução para o problema, mas ele passou a ser um problema. Então Deus começa a ter que lidar com a inconstância de Sansão. Deus começa a ter que lidar. Sansão era híbrido, um dia ele estava espiritual, outro dia ele estava na carne. Sansão não tinha entendimento para que ele foi chamado. E agora ele fazia parte, em vez de fazer parte da solução, ele fazia parte do problema. Deixa eu falar, liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para fazer parte do problema, mas para fazer parte da solução. Tem muitas pessoas que são chamadas por Deus para fazer parte da solução, mas se torna parte do problema. E Deus tem que lidar com a inconstância dessa pessoa. Ele não se coloca na posição. Deus chamou Sansão para libertar o povo, mas em vez de libertar o povo, ele se alia com os filisteus. Ele faz aliança com os filisteus. Ele vai comer na casa dos filisteus. Ele toma a mulher dos filisteus. E Deus olhando para Sansão: Sansão, não te chamei para isso. Eu te chamei por um propósito. Eu te chamei para um trabalho. Você está perdendo o foco. Você está saindo do caminho que eu te chamei. Cuidado, não fuja do propósito que Deus te colocou. Deus chamou cada um de vocês para ser solução de um problema. Deus chamou cada um de vocês, talvez é alguém que está do seu lado que está morrendo, para uma mocidade que está fracassada. Deus levanta alguém que ama jovens. Para uma igreja que tem casais em problema, Deus levanta alguém que ama a família e vai trabalhar com a família. Para uma cidade que tem jovem nas drogas, Deus levanta alguém e fala: vai lá, vai buscar. Deus sempre levanta alguém. Hoje é noite de salvação nesse lugar. Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero abrir um parênteses na minha mensagem. Quero abrir só um parênteses na minha mensagem. Depois eu vou continuar pregando. Pegar esse texto daqui. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Irmão Guna, vem cá. Hoje é noite de reconciliação. Aleluias. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de reconciliação. Irmã Sirene, abraça ele, porque hoje é noite de reconciliação. Deus levanta-se uma igreja que prega mudança, não crê na mudança de quem está aqui dentro. Nós podemos fechar nossas portas. Se nós não cremos na transformação de quem está dentro da nossa casa, nós podemos deixar de ser igreja e virar um clube. Deus levanta, Deus restaura, Deus faz com que a honra da segunda casa pode ser maior que a primeira. Tira sua mão para cá. Senhor, meu Deus, aqui está o teu filho, Senhor, diante do teu altar. Senhor, ele está reconciliando contigo. Senhor, agora nesse momento, Senhor querido, eu quero colocar a mão sobre a cabeça do teu filho. Senhor, ele é ungido, ele é chamado. Senhor, o Senhor o chamou para uma grande obra. O Senhor chamou para resgatar a alma, Senhor, do inferno. E nesta noite, Senhor, diante da tua igreja, ele está fazendo um pacto, Senhor, que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Usa o teu filho como o Senhor nunca usou, como o Senhor nunca usou antes. Nós declaramos e profetizamos sobre esse casal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Deus está nesse lugar. Livro de Juízes, pode se assentar. Livro de Juízes. Deus chama Sansão para resolver um problema. Só resolver um problema, mas ele vira um problema. Tem pessoas que Deus chama como solução, mas ele vira um problema. E Deus insistia com Sansão. Deus insistia com Sansão. E Sansão saía do propósito. Já percebeu que tem pessoa que você tem que insistir para ele entrar no propósito? Você chama ele, você manda mensagem, Deus fala, Deus usa um, Deus usa outro,
e parece até que ele está fazendo um favor para o pastor de servir a Deus, e o pastor manda mensagem: eu vou ver, pastor, se eu vou, eu vou fazer um favor para o pastor, vou na igreja um domingo. Deixa eu dizer uma coisa: Deus te chamou por um propósito, para ser solução. Você não está sentado aqui fazendo favor para o pastor, você está sentado aqui porque Deus te escolheu, Deus te formou, Deus te colocou aqui para uma obra em específico. Não fuja daquilo que Deus colocou na sua mão. Sansão vira um problema. Deus tinha um problema, chama Sansão, agora tem dois problemas. Tem que lidar com a inconstância de Sansão. Uma hora Sansão estava animado, daqui a pouco desanimava. Uma hora ele carregava o portão nas costas, daqui a pouco ele estava na vinha. Uma hora Sansão era um herói, daqui a pouco ele era um fracassado, deitado com uma prostituta. Eu vou seguir para frente no texto, porque só tenho 20 minutos. Faça parte da solução. Seja constante. Chega em casa hoje, olha no espelho e fala: Deus me chamou por um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem usado pessoas? Quantas vezes Deus tem apontado para você e você continua inconstante? E eu não estou falando isso mandando indireta para ninguém, não estou falando isso batendo em ninguém, eu estou falando debaixo da autoridade do Espírito Santo, para você sair desta inércia e dar fruto na obra de Deus, e frutos que permaneçam. Deus chama Sansão, só que daqui a pouco Sansão começa a fazer coisas que não condizia com aquilo que ele foi chamado. Ele era nazireu, e o nazireu ele era diferenciado. Deus escolheu Sansão para o que era o nazireu. Lá no livro de Números, no capítulo 6, tem a lei que fala sobre o nazireado. Você poderia nascer nazireu, você podia fazer um voto de nazireu. O nazireado poderia ser temporário ou permanente. Você poderia dizer: eu vou ser nazireu por 10 anos, por 5 anos. Poderia ser um voto temporário ou um voto permanente. Mas no caso de Sansão, o próprio Deus aparece para sua mãe e diz: ele vai ser nazireu. Ele tem um projeto para a vida toda e não é temporário. Só que no livro de Números, Deus sabia que nem todo nazireu seria perfeito, e aliás nenhum seria perfeito. Então tinha alguns subterfúgios na lei para aquele que pecasse, porque o nazireu ele não poderia tomar vinho, ele não poderia passar a lâmina na sua cabeça, ele não poderia tocar em um defunto, ele não poderia tocar em nada que fosse morto, ele não poderia tocar. Era um voto, era separado, era diferente. Se o pai morresse, ele não poderia enterrar. Agora, por que, pastor? Porque Deus tratou ele de maneira diferente. Tem pessoas que Deus exige mais porque ele quer algo diferente. Tem pessoas que Deus exige coisas diferentes porque ele tem propósitos diferentes. Tem coisa que todo mundo pode fazer, mas você não pode. Tem pessoas que tudo bem é orar 20 minutos, mas talvez por propósito que Deus tem na sua vida, você precisa levantar de madrugada, você precisa jejuar, porque Deus tem um propósito na vida de cada um, e conforme o propósito há também a responsabilidade. A responsabilidade de Sansão era essa. Agora, se acontecesse, Números capítulo 6, se o nazireu estivesse andando e o pai dele morresse no braço dele, foi um acidente, ele não queria, ele tocou no morto. Como que lidaria com essa situação? Como lidar com o caso de um nazireu tocar em algo imundo? Então a lei dizia o seguinte: o nazireu ele ia até o sacerdote e falava para o sacerdote: eu toquei naquilo que é imundo, eu toquei naquilo que não deveria tocar, eu toquei naquilo que era proibido. E o sacerdote então oferecia um sacrifício, mandaria ele para fora da cidade durante 7 dias, e quando ele voltasse, apresentava de novo diante do sacerdote. O sacerdote passaria lâmina sobre a sua cabeça e falava com ele: agora você vai. E eu sacrificava, lavava ele e diria: agora você recomeça de novo, agora você vai começar o seu voto de novo. Se o nazireu tivesse feito um voto de 10 anos
E faltando um mês para cumprir o voto, ele tocasse em algo morto, ele ia diante do sacerdote. Ele se apresentava, o cabelo era rapado e ele começava do zero, tinha que ficar mais 10 anos pela frente. Então existia uma possibilidade de recomeço. Agora, onde que começa a decadência de Sansão? Na Bíblia, no texto, onde que Sansão começa a entrar em decadência? Um dia, ele está descendo pelas terras dos filisteus, foi fazer o que não devia. A Bíblia fala que ele foi visitar uma vinha. O que é que alguém que não pode beber vinho vai fazer na vinha? O que é que alguém que é proibido beber vinho vai visitar uma vinha? Tem lugar que não é para você. Pastor, mas eu só fui visitar. Mas não vai, porque não é ambiente para você. E Sansão desceu na vinha, só que no meio do caminho ele encontra um leão, ele rasga aquele leão no meio, e parecia tudo bem. E a Bíblia fala que no retorno, depois de alguns dias, ele vai olhar o cadáver do leão. Ele não podia tocar em nada que era morto, mas ele olha no cadáver, mas o cadáver tinha mel. Algumas abelhas tinham feito uma colmeia de mel no cadáver daquele leão. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo é especialista em cobrir de mel aquilo que é imundo, de cobrir de mel aquilo que você não pode tocar, de cobrir de mel aquilo que vai arrebentar com a sua família, de cobrir de mel aquilo que vai acabar com o seu ministério. Aí Sansão fala: eu vou pegar o mel aqui. E tem outra coisa, o texto fala que ele volta para casa bebendo mel, e dá mel para o seu pai, dá mel para sua mãe, e a Bíblia fala que ele não revela ao seu pai da onde veio o mel. Veja só, ele leva uma maldição para dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que é doce, mas por baixo do mel tem carniça. Cuidado com aquilo que na sua boca fala: pastor, mas é mel, mas estava no cadáver, estava na imundiça. Cuidado, não toque, fica longe. Se Deus falou para não tocar, não toque. Aí começa a queda de Sansão, porque Sansão pecou. O que ele deveria fazer neste momento? Ele cobrar o seu sentimento, a sua consciência e falar: eu vou voltar, vou lá no sacerdote. Eu vou falar para o sacerdote que eu toquei no que é imundo. O sacerdote vai me mandar para fora da cidade, vai me santificar, vai oferecer um sacrifício e vai rapar a minha cabeça. Mas Sansão não estava disposto a isso. Sabe por quê? Porque raspar a cabeça seria algo público. Todo mundo saberia que aquele nazireu tinha caído. Raspar a cabeça seria uma confissão pública. Quando alguém olhasse para Sansão, ia falar: olha só, ele deve ter tocado em algo imundo, porque ontem ele estava cabeludo, mas hoje ele está sem cabelo, alguma coisa aconteceu. E diante do sacerdote significava que alguém ia apontar o dedo e dizer: errou, caiu, tocou em algo imundo. Só que também era a chance de recomeço, era a chance do cabelo crescer, sem carregar a culpa. Mas Sansão falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou no sacerdote, eu não vou falar para ninguém, eu vou seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido, porque ninguém precisa saber que eu toquei naquilo que é imundo. Ele achou que poderia viver e tocar a vida dele de qualquer forma. Agora ele toca naquilo que é imundo, mas Deus permite. Cuidado, que se você não for diante do sacerdote para rapar o seu cabelo, pode ser que os filisteus façam isso por você. Tome muito cuidado, porque se você não for diante do sacerdote falar: foi aqui que eu errei e é daqui que eu vou recomeçar, pode ser que o inimigo venha expor isso de uma forma muito mais perigosa. Sansão, ele brinca. Você conhece o texto bíblico, ele vai brincando. Ele vai brincando com aquilo que Deus tinha e tinha dado para ele. Primeiro ele faz pegadinha: olha, vamos ver se vocês adivinham de onde vem a minha força. Depois ele começa a brincar com Dalila: não, a minha força, se você me amarrar com corda nova e dar 7 voltas, brincando com a chamada, brincando com aquilo que Deus tinha dado. Deus chama alguém e fala: eu tenho algo na sua vida, e você está brincando com aquilo que Deus te deu. Cuidado,
porque uma hora Deus vai tirar, uma hora Deus vai arrancar. Não brinque com aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida, eu não tenho tempo, eu não tenho um documento, eu não falo inglês, eu não tenho dinheiro. Meu Deus, o Deus que te deu, Ele sabe da sua condição, Ele sabe como você está, e no meio do caminho Ele vai te dando recursos, Ele vai te capacitando, Ele vai te dando, Ele vai te levantando, Ele coloca pessoas do seu lado, mas comece a fazer com aquilo que você tem. Aleluia! Pegam Sansão, e eu quero terminar em 10 minutos. Pegam Sansão, capítulo 16, versículo 20, a partir do 18. Eles raspam a cabeça de Sansão. Quando os filisteus fazem isso, eles dizem: aqui termina um projeto de Deus, aqui termina a história de um projeto de Deus. Quando Sansão tem os seus cabelos arrancados, é levado como palhaço, as pessoas riam de Sansão, as pessoas riam da chamada. Quantas pessoas Deus chamou para uma grande obra, serve como palhaço do diabo. As pessoas olham para ele e apontam lá, ó, pregava, olha lá, ó, cantava, olha só a situação que está. Olha só a situação dele, já subiu no púlpito para pregar, serve de palhaço para Satanás. Sansão foi levado para o templo de Dagon como palhaço. Colocavam ria dele e diziam: onde está a força dele? Onde está aquele herói? Onde está aquele que pregava? Onde está aquele que cantava? Onde está aquele que era usado? Onde está aquele que Deus usou grandemente? Onde está? Acabou. Aí terminou-se o projeto de Deus. No capítulo 16, do versículo 22, diz assim, 16, 22: e o cabelo da sua cabeça começou a crescer quando foi rapado. Pastor, mas o que tem isso a ver? Os filisteus raparam a cabeça de Sansão, mas tem uma coisa que eles não conseguem tirar: a raiz. Eles não conseguem tirar a raiz. O inimigo, você pode ter chegado aqui com o cabelo raspado, mas tem uma coisa que o Satanás não consegue tirar: a raiz que você tem. E se tem raiz, vai crescer de novo. E se tem raiz, vai ter força de novo. E se tem raiz, Deus, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Se tem raiz, você não vai morrer do jeito que você está. Se tem raiz, você vai se levantar, porque aonde tem raiz tem vida. Filisteu pode ter tirado tudo de você, mas tem uma raiz e um chamado, tem a raiz e um propósito que Deus vai fazer crescer. A Bíblia diz que Sansão é levado para o templo, e o texto que eu li diz que Sansão, ele matou muito mais no dia da morte dele do que em toda a sua vida. Os últimos versículos de 4º capítulo, o maior feito de Sansão está em apenas 2 versículos. Talvez você tenha passado a sua vida toda titubeando, inconstante, mas Deus pode fazer em 2 versículos mais do que Ele fez na sua vida toda. Deus pode fazer em pouco tempo mais do que Ele não fez. E não fez, não é porque Ele não quis fazer, porque você foi inconstante, mas Ele pode fazer em 1 ano mais do que Ele fez em 40 anos. Ele pode te levantar em 6 meses mais do que não fez em 60, 70 anos. Ele pode fazer e vai fazer na sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Alguém sabe cantar aquele hino, Só Quem Tem Raiz? Sabe cantar, irmã? Então prepara aí, Só Quem Tem Raiz. Quando os filisteus pegaram Sansão, eles riram porque viram um projeto frustrado. Eu tenho uma palavra de Deus para você: você não é um projeto frustrado de Deus. Você não é um projeto falido de Deus. Você não é um projeto que não deu certo. Eu não sou pregador de notícias ruins.
Deus me trouxe aqui para dizer que o cabelo vai crescer, que o que Ele prometeu está de pé. Quando Ele disse que ia te usar, ainda está de pé as promessas de Deus, e o que Ele vai fazer é grande na sua vida. Alguém vai cantar assim? Pode cantar, irmã Eve. Aleluia, aleluia. Enquanto a irmã Eve começa a cantar assim, eu vou dizer algo para você. Nós estamos fazendo 3 anos de igreja. Se você não mudar, quando essa igreja fizer 6 anos, você vai estar do mesmo jeito. Se você não mudar a sua atitude quando essa igreja tiver 20 anos, você só vai estar mais velho, mas espiritualmente nada vai ter mudado. Porque o que muda a nossa vida espiritual não é o tempo que nós congregamos, mas a nossa postura diante de Deus. Você pode estar vindo nessa igreja há 2 anos, 3 anos, Deus já falou várias vezes, e se a sua postura não mudar, você vai perceber que daqui a pouco Ele vai diminuir as vezes que Ele fala com você. E pode ser que chegue uma hora que Ele não fale mais com você. Pode ser que chegue uma hora que alguém vai olhar para você e falar: coitado, tinha tudo para ser usado. Coitado, é um projeto falido. Coitado, é um projeto que não deu certo. Eu lembro da minha juventude de quantos jovens que cantavam na mocidade comigo, quantos que pregavam, quantos que eram usados. E hoje eu olho para trás e falo: aquele tinha tudo para ser um grande obreiro, mas infelizmente não soube entrar no propósito de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. Se nós queremos ser uma igreja que vamos mudar a história dessa cidade, nós temos que sair desse marasmo, temos que sair dessa inércia, nós temos que entender para que Deus nos chamou. O problema é que na maioria das vezes nós perdemos mais tempo resolvendo o problema de Sansão, que foi chamado para ser solução, virou problema. Se você perceber, 90% das nossas reuniões, para não dizer 100%, é para resolver o problema de um irmão com o outro, é de um que não quer olhar para a cara do outro. Mas falta reuniões no meio da igreja em que se fala: pastor, o que é que temos que fazer para alcançar mais vidas? Pastor, vamos fazer uma reunião. Qual é a estratégia para trazer mais jovens? Qual é a estratégia para ter mais salvação? Porque falta propósito em nós. A minha voz está acabando e meu fôlego também. Então cante, irmã. Eu não vou aguentar falar muito tempo. Enquanto a irmã Evelyn estiver cantando, eu quero fazer um apelo para você. Um pouco mais baixo, mas pode cantar. Quero fazer um apelo para você. Deus está dando uma chance hoje aqui hoje. Deus está dizendo assim: eu quero que o seu cabelo cresça. Deus está dizendo: eu quero restaurar. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser palhaço de Satanás, eu te chamei para ser um herói espiritual. E se você quer esse recomeço, vem correndo aqui na frente, que eu vou orar por você. Só se você quiser o recomeço com Deus, vem aqui na frente. Fala: Senhor, eu sinto que tem uma chamada, eu sinto que Deus me chamou, mas eu sinto que eu não estou no propósito da maneira que eu deveria estar. Corre aqui na frente que eu vou orar por você. Se tiver, vem aqui na frente. Eu não vou insistir.
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, para todos sempre, todos os dias.